o movimento social já elaborou a Carta de Salvador e os chefes de estados e representantes de governo vão também apresentar a Declaração de Salvador, que são os dois documentos que nortearão os avanços que nosso encontro irá permitir. É importante também, foi ressaltado aqui por quase todos, que além da contribuição para o desenvolvimento econômico, para a formação da identidade de nossos países, os descendentes dos africanos sofrem diariamente racismo e discriminação e vivem em situação de desigualdade que não permite a plena realização da sua cidadania. Então esse evento também tem um compromisso absoluto com a superação dessa condição de desigualdade e pela situação que vive a América Latina. A situação, nós estamos vivendo desenvolvimento econômico, incluindo milhões de pessoas, desenvolvendo nossas democracias em quase todo o continente. Esse é um momento importante de dizermos que já convivemos demasiadamente com o racismo e com a discriminação e que precisamos fortalecer a coesão da nossa sociedade através da inclusão de todos. E no caso aqui hoje, nós estamos falando da inclusão dos afrodescendentes, mas inclusão plena, com direito pleno de cidadania, direitos, os mesmos direitos que todos os outros cidadãos têm e oportunidades também. A sociedade tem que abrir as oportunidades para que todos tenham possibilidade a partir do seu interesse e da sua necessidade de inserção. Em muitos dos nossos países, os negros são submetidos a um processo inverso de invisibilização, principalmente onde essas populações não são majoritárias. Esse é outro processo que esse evento se compromete de que isso é uma aberração social. Muitos países nem sabem que tem populações negras significativas, muitas vezes ultrapassa os 10% da sua população. Não conhece a contribuição que esses negros deram para a formação das identidades desse país e que continuam dando para o desenvolvimento econômico e para o desenvolvimento cultural desses países. Então, a invisibilização é um tema importante que emerge desse encontro, que certamente tanto a Carta de Salvador quanto o documento dos chefes de Estado e de governo vão se referir como algo que deve ser combatido e superado em todo o nosso país. Então, a promoção, a visibilização, o enfrentamento da desigualdade no acesso ao espaço público e aos espaços de mando, tudo isso são tarefas de políticas públicas focadas. Em muitos dos nossos países, e o Brasil passou por isso, tem um certo receio da convivência, da democracia, das políticas universais com políticas focadas. A desigualdade se reproduz dentro da democracia, se não há um combate ao racismo e à discriminação e se não existem políticas focadas que criem condições verdadeiras para a inserção desses afrodescendentes na nossa sociedade. Então é importante também, faz parte do pacto que sairá daqui, e todas as declarações ontem e hoje se referiram a isso. Há uma necessidade de políticas públicas focadas para construir a possibilidade de acesso pleno a direitos e oportunidades. Então essa é outra coisa que vem fazendo, fez parte de todos os talheres, todas as discussões que nós tivemos em todos os países que passamos preparando esse encontro, e a Carta de Salvador se refere a isso. Então, invisibilização é uma doença social que é consequência do racismo e da discriminação e tem que fazer parte das políticas públicas no sentido de garantir, de fato, que essa contribuição e que esse aporte seja incorporada plenamente. Muitas vezes a sociedade desfruta da contribuição africana e não sabe a origem daquela manifestação. Já foi assimilada pelo conjunto da sociedade. Evidentemente que é ótimo de que as nossas identidades enquanto países e povos têm esse componente importante. Parte do melhor do que somos é fruto dessa contribuição africana. Mas tem que haver um reconhecimento, tem que haver visibilidade, tem que haver gratidão, como foi dito aqui por vários dos que falaram anteriormente. E as políticas sociais de promoção do desenvolvimento econômico. Em alguns países que eu passei preparando esse evento, os afro-rurais vivem em condições absolutamente, não têm acesso a crédito, não têm acesso às possibilidades que os demais agricultores têm.
E não falo só de palequeiros, de quilombolas, falo de comunidades afros que vivem isoladas e muitas vezes sem um mínimo de atendimento, sem um mínimo de direito, não são nem reconhecidos pelos governos. Então há uma necessidade também que nesse processo a gente estenda essa solidariedade que foi referida aqui aos afro-rurais, que muitas vezes eles têm uma dificuldade maior de vocalizar, de estar presente e de ter uma participação nesse processo de libertação dessas condições de desigualdade. Bem, estou encerrando. Essa minha introdução era apenas para fazer o vínculo do processo como um todo com esse momento. Nós todos sabemos das conquistas que em muitos países os afrodescendentes estão tendo nesse processo de redemocratização dos seus países. Mas todos reconhecem de que ainda é insuficiente as conquistas de representação institucional, as conquistas ao nível de políticas públicas, as conquistas ao nível de acesso à educação. Tudo isso são processos importantes que têm que ser reconhecidos, mas evidentemente nós temos que ter a preocupação de formular continuidade nesse processo que mal começa, como foi dito aqui, não é nem 1 ano, nem 2 anos, nem 3 anos que nós vamos conquistar de fato sociedades de iguais que respeitem as diferenças da composição da sua sociedade. Então é muito importante que a gente também incorpore essa dimensão de reconhecer os processos que nós estamos vivendo e as conquistas que estão sendo institucionalizadas pelos países. Muitas vezes são leis de combate ao racismo e à discriminação e muitas vezes, igualmente importante, são leis no sentido de inclusão plena dessas populações. Mas temos um caminho a percorrer e me parece que o grande objetivo desse encontro é exatamente através da Carta de Salvador, o documento do movimento social, e através da declaração dos chefes de Estado, é o reconhecimento e a explicitação de uma série de ações que dará continuidade a esse processo. Eu queria dizer algo que já foi dito aqui, mas encerro com isso, de que nós estamos vivendo o melhor momento para essas políticas de inclusão na América Latina. Nós estamos desenvolvendo, passando por um processo de desenvolvimento econômico em praticamente todos os países. Nós estamos incluindo milhões de pessoas nessa economia, nós estamos construindo democracia. Então é exatamente nesse momento onde a riqueza cresce e a democracia inicia seu processo de sedimentação do nosso continente. Não podemos esquecer as décadas de autoritarismo, ditaduras militares e processos pouco democráticos que nossos países passaram. Então esse é um momento importante de celebração dessa construção da democracia, mas a democracia na América Latina, na América Central, no Caribe, no Brasil, tem que incorporar processos singulares de superação de estrangulamentos democráticos, como é o caso do racismo, a discriminação e da desigualdade. Essa, para mim, é a perspectiva geral que vai iluminar todas as mesas, todas as discussões setoriais, como são essas discussões sobre a necessidade de políticas públicas, a necessidade de censo e estatísticas, a necessidade de desenvolvermos atendimento às mulheres afro que passam por uma tríplice discriminação, enquanto mulher, enquanto negra, enquanto pobre, a juventude e a infância. A infância surgiu como um tema importante nos processos preparatórios, porque não é necessário introjetar o racismo para depois viver um processo de... Nós temos que proteger as crianças afrodescendentes do processo de molestamento por parte da discriminação e racismo e poupá-los da vivência do complexo de inferioridade. Então não precisamos deixar para a juventude, temos que começar na infância. Foi uma grande contribuição dessas discussões que nós tivemos nos diversos países, e isso afirma a educação como um grande instrumento de construção de igualdade. Não é um instrumento que por si só possa cumprir essa função gigantesca de superar essa mazela histórica das nossas sociedades, mas é um instrumento fundamental, central em políticas de construção de igualdade e de enfrentamento do racismo e da discriminação. Por isso eu louvo aqui esse trabalho que foi feito, se não me engano, durante 30 anos pela Unesco, de produção da história da África, que isso servirá de base para a produção de material didático e de enfrentamento da superficialidade. Essa coleção da história da África não existe em espanhol, nós já estamos conversando a Sergipe, pretende, eu falei com o Henrique
Estranhamente, em geral, esses produtos culturais aparecem primeiro em espanhol e depois em português, mas já existe em português e não existe em espanhol. Então, é uma preocupação ibero-americana de possibilitar que a militância, que os que lutam contra o racismo tenham um instrumento dessa qualidade para fundamentar o material didático, para fundamentar as ações no sentido de ter um material que, de fato, traga a história da África para uma possibilidade de orgulho, não só por parte dos negros, por parte da sociedade. Muito obrigado.